Bom, agora na sequência, aqui no Palácio das Araucárias, temos o privilégio também de falar com Mauro Rockenbach. Eu não vou falar do departamento que ele representa, eu vou só dizer que ele é um osso duro de roer. Mauro, obrigado por teres vindo ao meu programa. Obrigado então, a você. Quem não te conhece, quem é Mauro Rockenbach? Pois é, Mauro Rockenbach é um gaúcho que veio para o Paraná. Estou aqui há 40 anos, 41 anos, e por formação sou sociólogo, antropólogo, e sempre me dediquei a essa questão das minorias. Nesse governo do estado, o governador me chamou para que nós tivéssemos uma novidade no governo, que seria a montagem de uma área dentro do governo que desse acesso à sociedade civil organizada, às ONGs, aquelas pessoas que mais precisam de governo e que muitas vezes não conseguem o acesso ao diálogo dentro do governo. Então, foi criada a SUDES, Superintendência Geral de Diálogo e Interação Social. Aqui nós cuidamos da parte das comunidades tradicionais, povos indígenas, quilombolas, ciganos, ribeirinhos, faxinalenses, pescadores, ilhéus, enfim. E também cuidamos da área de direitos humanos dentro do governo e da questão fundiária, a questão da terra, a função social da propriedade. Então, esse trabalho que nós fazemos hoje, ele é um trabalho de interação entre o governo do estado, a sociedade civil, ouvindo as reivindicações e levando para dentro do governo de uma forma transversal. Se a questão é educação, ou saúde, ou segurança, ou trabalho, ou questão social, ou ciência e tecnologia, ou meio ambiente, não importa. O que nós temos é que nós fazemos a ligação da secretaria, do órgão específico do governo, com a comunidade. Grandes projetos, muitas vezes, ficavam pelo caminho porque não encontravam espaço de apresentação, interlocução dentro do governo. E a nossa concepção é que o governo não é uma coisa separada, o governo não pode ser uma coisa abortada da sociedade. Por quê? Grande parte, muitas vezes, de políticas públicas, a concepção das políticas públicas, ela é feita dentro de uma sala, por técnicos, certo? Ali com ar-condicionado, gostoso, um café e tal. Só que quando essa política é colocada na rua, muitas vezes não atinge seu objetivo. Por quê? Porque você não fez um experimento, você não ouviu as pessoas, você não conversou com as pessoas, e é uma política pública que gastou dinheiro, recurso e tempo, mas não atinge seu objetivo. Então, hoje, a nossa postura, a nossa visão é trabalhar em comum acordo, em sintonia junto com a sociedade civil. Porque daí nós entendemos que nós chegamos na realidade, conseguimos conceber uma política pública dentro da realidade, minimizamos o custo, não perdemos tempo e fazemos com que seja funcional. Essa é a ideia. Como é que é aplicar a genética germânica e a sociologia no departamento? Veja, eu sou, como você sabe, descendentes de alemães são metódicos, né? Diz que alemão não é teimoso. Teimoso é quem briga e teima com o alemão. Mas eu, por parte de mãe, sou descendente de gregos também. Então tem um pouco mais dessa, suaviza um pouco o germânico. Aí, eu sou muito ordeiro, muito planejado nas coisas e persigo os projetos e com metodologia e tal. A sociologia me ajuda muito por causa do método. A sociologia que no fim você faz toda uma faculdade, todo um curso, tudo que visa o quê? A leitura da análise de conjuntura de um quadro, de um fato social, de um momento, de uma questão ali. A interpretação de dados, pesquisas, enfim, mas acima de tudo, uma visão, como eu chamo, que o sociólogo é um bisbilhoteiro da sociedade. Ele vai lá fuçar, vai lá analisar, vai ver, para detectar o que está acontecendo. A parte da antropologia também me ajuda muito no entendimento das especificidades, das características de cada comunidade, de cada situação. Porque quando até entre as etnias indígenas tem diferenças grandes. Se você fala e vê a situação de um Guarani, ela é diferente de um Caigangue, de um Xetá, de outras etnias que nós temos no Paraná. Dessa maneira, você tem que conhecer o meio, as pessoas, a realidade, a convivência. Então,
essa facilidade, digamos, a academia me deu. Agora, o dia a dia, a experiência, ir lá, conversar com as pessoas, aí é da história, do tempo, de você, do teu interesse, esse tipo de coisa. Como é que surgiu esse clique de olhares para fora da janela? Eu sempre tive uma visão coletiva. Eu não acredito em exército de um homem só. Não acredito. Eu acredito no grupo, no coletivo, bem intencionado, que busca conhecimentos, conhecer a causa e a ferramenta, a forma de ajustar ou resolver uma situação. Sempre fui um adepto dessa política de que são grupos, são equipes, são coletivos que resolvem melhor que uma cabeça somente. Então, eu sempre fui aberto ao debate, ao diálogo, à discussão dos fatos, à exaustão, para que se erre menos possível e se acerte o máximo. Sempre comunguei disso. Então, nesse aspecto, eu sempre tive uma visão, talvez assim, mais cosmopolita, mais aberta da realidade, porque hoje, se nós pensarmos, os indígenas, se eu pensar de uma maneira purista, eu vou dizer assim, o índio tem que ficar lá na mata, tem que ir lá pescar, tem que viver da caça, não, o índio hoje tem telefone mais moderno que o meu, o índio tem computador mais moderno que o meu, só que o índio, ele tem um conflito, porque ele tem que manter a ancestralidade, ele tem que manter a etnia, mas a internet mostra para ele Nova York, Paris, Lisboa, Berlim, e aí? É o mundo hoje está aberto. E se nós não tivermos esse entendimento, nós vamos bater de frente, porque eles já estão nessa sintonia. Que nós temos que entender que indígenas no norte do Brasil ainda têm, que não tiveram contato com humanos, com brancos. Mas aqui no sul do Brasil, os indígenas já são aí 65%, 70% aculturados. Então eles já convivem com a sociedade, com uma série de fatores. Então se você, sem perder a originalidade, a base, enfim, mas se você não se atualizar, não acompanhar o seu tempo, o estado da arte, você está fora da realidade. Nós temos que pensar hoje que o mundo é pequeno. É pequeno. O planeta é pequeno. E eu acredito em duas situações. Eu acredito na garantia de direitos, que todos nós somos livres, obviamente dentro da lei, na prática religiosa, na questão da opção sexual, na questão da educação, numa série de fatores. E nós temos um compromisso também com o coletivo. Então, aquilo que eu faço, que engrandece o coletivo e que não prejudica as pessoas, está tudo certo. Por um outro lado, nós temos a questão da sustentabilidade, que é a harmonia do convívio do homem com o ambiente. Isso é fundamental, porque senão daqui a um pouco nós não temos mais planeta, né? Como é que tem sido um dos principais desafios do teu departamento perante esta nova realidade que nós estamos a atravessar? Essa miscelânea, esse assimilar dessas diferentes culturas para esta nova realidade. Qual tem sido o principal desafio do teu departamento? Se o dia anterior ao início da pandemia da Covid-19, eu e você estivéssemos conversando aqui, tenho certeza absoluta que a única coisa que nós não falaríamos seria de pandemia. Porque ela veio de uma hora para outra e parecia ficção, cinema. Não é verdade, é surreal. Só que é uma realidade. E começaram a morrer pessoas, e contaminou pessoas, e morrer pessoas, e a coisa chegou na nossa porta. A partir desse momento, nós tivemos que fazer um trabalho muito grande em auxílio à Secretaria de Estado da Saúde no isolamento de certos grupos, certo? Por exemplo, os indígenas, eles têm, não é que têm baixa imunidade, eles têm uma imunidade diferente da nossa. Eles têm problemas que se nós tivermos aí de andar de pé descalço, para eles não é problema. Agora, se der um vento atravessado, ele pegar uma gripe forte, se não tiver vacinado, ele não tem anticorpos para isso. As comunidades, elas circulam vírus e bactérias dentro daquele círculo. Então, se elas são herméticas, são fechadas, como os quilombos, como as aldeias indígenas, como os clãs ciganos, enfim,
uma coisa que entra nova vai dizimar. Então, nós tivemos que fazer um trabalho de realdear indígenas, levar e manter nas aldeias, os quilombos da mesma forma, mas tivemos que dar assistência, levar comida, víveres, levar remédios, levar produtos de higiene, de uso pessoal, uma série de fatores. Então foi esse um trabalho. O outro trabalho é que começou a aparecer situações como prostitutas, travestis, pessoal que à noite sai para o seu trabalho. E essas pessoas começaram a ser agredidas por pessoas que diziam que era eles que transmitiam a pandemia. E aí você precisa sair em defesa dessas pessoas, recolher também e dar alimentação para essas pessoas, dar condições de vida para que eles passem essa chuva também. Então, foi um trabalho nesse sentido de resguardo, de garantia de direitos, de proteger pessoas, além de todo o trabalho que foi feito também, que em paralelo nós tínhamos atividade andando. Nós temos pescadores, por exemplo, ilhados, que não conseguiam vender seu produto. Pescadores artesanais não conseguiam vender o seu produto. Por outro lado, você tem artesãos, você tem todas essas, os próprios indígenas, que eles circulam para vender cestas, bijuterias e tal, o seu artesanato, né? Pararam de ter essa receita, pararam de ter receita. Então nós tivemos que também ter um cuidado muito grande com a questão da economia solidária. Questão da economia solidária. Fazer gerar renda para que essas pessoas pudessem passar por essa fase. Nós tivemos uma posição no estado do Paraná que foi muito importante por parte do governador, que o governador disse assim: a pandemia está aqui, a realidade, nós temos que enfrentar, temos que resolver a questão com a saúde, hospitais, UTIs, remédio, tratamento, tudo. Mas, por outro lado, nós não podemos esquecer que a vida continua e nós temos que estar preparados para a hora que essa pandemia acabar, porque ela vai acabar. Acabar não acaba, ela vai virar mais uma doença como a gripe, como outra, que todo ano nós teremos que tomar vacina, enfim. Há quem diga que possam vir outras pandemias, acredito, porque hoje o volume de transformação da natureza em certos fatores ele está num extremo e o planeta está respondendo. Essa é uma realidade. Mas a vida ela tem que continuar. E para ela continuar, nós precisamos de emprego, nós precisamos de economia sólida, nós precisamos das instituições funcionando, nós precisamos de uma série de fatores. Então nós tivemos um cuidado e foi criado no governo um grupo do qual eu faço parte, que foi coordenado e é até hoje coordenado pelo ex-secretário de Desenvolvimento Urbano e hoje secretário-chefe da Casa Civil, que é o João Carlos Ortega, que era o grupo da retomada. Quando a coisa cair, aliviar, nós não podemos estar parados para... agora acabou a pandemia, nós vamos começar. Não, nós temos que vir andando nesse processo. E nesse aspecto o Estado do Paraná estava certo e foi privilegiado, porque garantiu uma série de questões que estavam no nosso planejamento. Ou seja, emprego, geração de emprego. Geração de renda através de outros canais, como eu citei, da economia solidária. A questão da assistência para os grupos de vulnerabilidade, jovens, idosos, famílias. A questão do auxílio através do cartão futuro, ou do Comida Boa, para as pessoas que ficaram desempregadas. Então se injetou de recurso do Fundo da Pobreza aqui no Paraná. É um fundo que você tem um percentual que vem das empresas de economia mista do governo, como Sanepar, Copel, Porto Paranaguá, Compagás, enfim, dessas empresas de economia mista, que jogam esse dinheiro para o fundo e parte da arrecadação do ICM também vai para dentro desse fundo. Foi um fundo suficiente para suprir isso, nesse momento, sem ter que trazer dinheiro, deslocando dinheiro de outros recursos que já estavam sendo enviados para a saúde, porque precisava muito,
Mas a gente conseguiu trazer esse dinheiro para dentro da economia de volta. Então a economia se retroalimentou e esse foi um fator. Mais intimista agora, sendo um dos responsáveis desse departamento, esses projetos que de alguma forma sempre andarem, tu deste a cara, tu queres que seja visto futuramente como um ato de responsabilidade ou um legado? Veja, eu acho que legado é uma situação que é aquilo que a gente deixa como exemplo positivo para as pessoas, que inspire pessoas, que elas achem aquilo que foi uma referência. Mas eu acredito que a questão continuada do exemplo, ela é melhor que o legado. Por quê? Porque ele serve de base de pesquisa, de início para uma nova caminhada de alguém que queira seguir nessa jornada. Então, aquilo que eu digo, fazer o bem, não importando a quem, é fundamental. Nós aqui, nós lutamos com a questão do preconceito, a questão racial, a questão religiosa, uma série de fatores, e nós somos os mais pluralistas dentro do governo, que tem dentro do governo, sem sombra de dúvida. Primeiro que nós atuamos em todas as áreas do governo. Há quem diga que nós somos os fofoqueiros dos X9 do governador, que saímos procurar problemas e erros para dizer... Não, não é isso. Nós apontamos para dentro do governo o que a sociedade precisa, quer e espera. A necessidade é real. Não existe ninguém melhor do que as pessoas para dizer o que precisa. Não existe governo sábio o suficiente melhor do que a perspectiva da sociedade. Não existe. Então, nesse sentido, nós olhamos de fora para dentro, nós representamos a sociedade civil dentro do governo, é por aí. E ajudamos a melhorar os processos, as políticas públicas. Então, quando você consegue transmitir essa experiência, fazer esse trabalho e levar para as pessoas essa informação, o mais importante que eu acredito é servir de referência de políticas que foram feitas e foram boas, é servir de exemplo para que é possível a convivência harmônica, que é possível o respeito, que é possível uma série de fatores. É aquilo que eu tenho como frase que eu sempre digo. Para a vida ficar redonda, cada um tem que cuidar do seu quadrado. Nesse sentido, és apologista de que a natureza conspira? Ah, conspira. Isso é conspira. Ajuda muito, conspira. Porque eu acredito assim, que Alá, Oxalá, Deus, Aluim, Deus tem um nome, mas ele importa o teu Deus, o meu Deus, o Deus de outras pessoas, você tem que respeitar o Deus de cada um, correto? Isso na religião. Qual é a fé mais importante? A fé que eu pratico, mas eu tenho que respeitar a sua fé. Então, a natureza, quando eu falo natureza no sentido da cosmologia, digamos assim, nós temos que entender que o bom exemplo, a boa intenção, ela gera uma energia, um fluido, e ele se multiplica. E com isso, contagia as pessoas, e as pessoas se envolvem nisso. Hoje eu vejo, por exemplo, assim, o crescimento na área do voluntariado. Muitas pessoas se envolvendo com voluntariado, com ONGs, que trabalham na questão com crianças, com idosos, com pessoas com necessidades especiais, na questão da alimentação, na questão da segurança alimentar, e pessoas que vêm de igrejas, que vêm de outros grupos da sociedade civil. E outro dia veio uma senhora aqui, queria falar comigo. Falei, pois não. Ela disse assim, no que eu posso ajudar? Falei, em que sentido? Não... Pego assim de surpresa. Ela falou, eu estou em casa, eu sou aposentada, eu tenho meu ganho todo mês, não preciso de dinheiro, eu não sou doente e eu estou me sentindo muito mal, porque com tanta gente precisando de coisa, eu não estou fazendo nada. No que eu posso ajudar? Me indica uma ONG, me indica um grupo, um clube de serviço, alguma coisa que eu possa ajudar pessoas. Falei, existem inúmeros espaços. E ela foi, e hoje ela atua com um grupo que faz um trabalho muito grande com pessoas em situação de rua.
pessoas que foram para a rua porque perderam suas casas, esse tipo de coisa, e que ela trabalha justamente na questão da segurança alimentar dessas crianças, dessas famílias. Hoje está feliz da vida, está realizada. Ela me fala assim, às vezes eu chego em casa 3 horas da manhã, que eu desmaio na cama, mas feliz da vida, agradecendo a Deus que eu estou podendo fazer isso. Então eu acho que quando você coloca bem essa situação, que é uma pergunta bastante complexa, se a natureza conspira, ela conspira. O bem, ele prolifera. O mal prolifera? Prolifera. Mas o bem também prolifera. Que máxima ou que livro que te acompanha diariamente como incentivo ou motivação? Eu leio muito. E nesse momento eu estou lendo um livro de uma jornalista, acabei de ler, de uma jornalista brasileira, que era correspondente da Rede Globo em Nova York, chefe da equipe do escritório da Globo em Nova York no dia do 11 de setembro. E ela escreveu um livro chamado O Vento Mudou de Direção. Ele foi lançado no mundo em Portugal, porque ela mora em Lisboa hoje, essa jornalista brasileira mora em Lisboa, e o livro foi lançado lá antes do Brasil, daí agora chegou no Brasil. E ela fala do 11 de setembro, mas não do fato das explosões. Ela fala de pessoas que, de uma forma ou de outra, estiveram envolvidas com a questão do 11 de setembro, mas bem antes. Um menino que foi aliciado pelo Talibã e acabou fugindo de lá, 2 refugiados afegães, um general do Paquistão, uma médica muçulmana egípcia, que de certa forma tiveram. Então é a visão do que é a vida, do que é essa questão da política mais extremista, digamos assim, de uma visão do Corão diferenciada, pode levar e transformar, fazer na vida das pessoas o efeito que faz. Mas eu leio bastante biografias, gosto muito de biografias, e tenho como autores assim Tony Judt, um historiador inglês, que escreveu lá a Europa do pós-guerra, que escreveu bastante sobre a questão conjuntural europeia e uma visão da influência da França nos anos 20, esse tipo de coisa. Gosto muito de um autor turco chamado Orhan Pamuk, que foi Nobel de Literatura em 2006, se eu não me engano, com o livro Neve. E também gosto muito de um autor da tua terra, que é Saramago. Saramago é um gênio. Ele reinventou a escrita em português, da nossa língua. Ele reinventou a forma da narrativa para a língua portuguesa. Podemos dizer que Saramago viu, de uma perspectiva sociológica, os bastidores da sociedade? Com certeza. Uma surpresa, porque a formação dele, de jornalista, e, enfim, e tal, a visão dele e da forma como ele apresenta a própria Portugal. A jangada de pedra? Ele apresenta de uma maneira que Portugal, territorialmente, tem uma extensão de um continente, da maneira como a valorização de cada espaço, de cada lugar, e principalmente a questão da abordagem da questão agrária, do período de Salazar e outros períodos, enfim, né? E eu sou suspeito porque eu sempre, particularmente, eu sempre gostei muito de Portugal. Sempre gostei. Eu ainda tenho um projeto de uma cidade que eu não conheço, de Portugal, que eu quero conhecer, que é Tamar. Tomar. Essa região que os templários tiveram lá, essa região, né? Conheço Lisboa, Porto, conheço, enfim, Coimbra, que é uma cidade fantástica e tal. E eu sempre tive um carinho muito grande por Portugal, sempre gostei muito de Portugal, né? Pela cultura, pela culinária, assim, ó, aquele... Pormenor? O pormenor da casinha? Das coisinhas e tal, que isso é muito bonito, e eu sou assim. Então, eu às vezes
no dia a dia talvez me sinta mais português do que alemão. No Talvez detalhe, a veia né? mediterrânica do grego. É do grego, né? Essa questão também, né? Agora, por outro lado, Portugal tem a questão da música, a questão da culinária, a questão da sardinha, que eu adoro, enfim, uma identificação muito grande. E Saramago, para mim, foi assim... Eu li todos os livros de Saramago editados no Brasil. Do Orhan Pamuk também, e tal, porque eu leio assim, e eu não consigo ler, por ser dislexo, eu leio 3, 4, 5 livros ao mesmo tempo. Então estou lendo um livro de sociologia, estou lendo um romance, estou lendo um documentário, estou lendo uma biografia, estou sempre um pouco de cada coisa. Depende do dia, como está o espírito, eu vou ler aquilo lá. Tem dias que eu sento e leio 2, 3 capítulos de um livro, daí largo esse e leio de outro livro. Para você não cansar daquela literatura ou aquela forma de leitura. Agora, para finalizar, Mauro, eu geralmente faço sempre esta pergunta mais intimista, para ver se o verniz se estala. Essa complexidade de veres vários livros, de vários temas, para achares um sentido comum, um comum mortal, quando te conhece pela primeira vez, o que é que ele lê nos teus olhos? Eu tenho uma facilidade de aproximação com as pessoas. E das pessoas comigo. Isso é natural. Porque eu gosto do ser humano, eu gosto de gente. E eu não tenho asepsia de pessoas. De se é pobre, se é rico, se está limpo, se está sujo, se é negro, se é branco, japonês ou ameríndio, não interessa. Eu gosto do ser humano, da complexidade do ser humano. Tenho uma filha que é psicóloga e eu falo para ela, brinco, eu jamais seria psicólogo. Jamais seria psicólogo. Porque eu não consigo entender o ser humano como indivíduo, eu consigo entender o ser humano como coletivo. O convívio dele, o ambiente dele, a forma da organização social. Então eu vejo o homem como um ser sociológico, antropológico. Eu sou uma pessoa que me defino assim. Eu acho que eu nasci para ser sociólogo. Já vim para ser sociólogo, antropólogo, porque essa paixão pela vida, pela forma da vida, pela organização social, até um estudo sobre a questão da coercitividade social, o que a sociedade impõe para as pessoas, os tabus, toda essa questão. Mas ouvir as pessoas, porque quem vem até você, ele tem uma história e a história dele. Em primeiro lugar é o que interessa, porque é ele, é o indivíduo, é a coisa mais preciosa que existe. E ele vem, e se você conseguir encaixar o que ele pensa com as coisas que você faz, parabéns para os dois. E você tem que fazer tentar sempre harmonizar essa situação. Essa facilidade com as pessoas eu tenho. E isso às vezes me atrapalha na questão pessoal muito. Porque eu assumo questões de outras pessoas e vou botando nas costas para carregar. E muitas vezes você não consegue dar solução para as coisas. E daí você ainda passa como sendo responsável de não ter realizado o sonho dos outros. E isso é difícil. Mauro Rockenbach, é assim, agora para finalizar vou dizer que eu, pela personalidade dele, que eu não conhecia, eu vou assimilá-lo a uma assemblagem, mas uma uva forte e um vinho reserva. Ao final do dia de trabalho, acho que um vinho, um gran reserva, dá para, de alguma forma, diluir esses problemas e relaxar. Mauro, muito obrigado por teres cedido este tempo para mim. Tá? Obrigado a você. Muito obrigado a você.